respiratórias que se intensificam durante a primavera. Sabrina Barbosa conversou com o pneumologista, Dr. Alexandre Araruna, que fala sobre esse assunto. É muito comum a temperatura nessa época da primavera ficar um pouco com o tempo seco, por isso muita gente já se preocupa com algumas doenças. A gente vai tirar algumas dúvidas das doenças comuns, doenças respiratórias nessa época do ano, com o pneumologista Dr. Alexandre Araruna está aqui comigo. Eu já começo perguntando como se preparar para essa mudança de clima, chegando à primavera, o que é mais comum acontecer em termos de doenças e como o pessoal aí de casa pode se orientar. Sabendo que na nossa região a primavera é representada pela temperatura mais seca e menos chuvas, a gente sabe que nesse momento oficialmente as plantas vão florescer, né, até que se prova o contrário. E nesse sentido, algumas doenças alérgicas elas vão aparecer com maior propriedade. A exemplo, as rinites alérgicas, né, por extensão imediata dessas flores, dessas plantas, que é o momento, tão como a conjuntivite alérgica também, a propriedade da asma, eventualmente num clima mais seco e com esses estímulos, são doenças mais comuns do trato respiratório, né, ao paralelo que outras doenças também podem acontecer não do trato respiratório e que vão acometer essas pessoas. Tem uma época em que, inclusive aqui em João Pessoa, por exemplo, chove bem menos, né? A gente já consegue ver aí uma diminuição nessa questão das chuvas. Como é que a gente pode estar trabalhando muito essa questão de manter a hidratação, de mesmo se o calor vier e aumentar essa temperatura, como que a gente pode estar melhorando a nossa hidratação para não se acometer aí de algum tipo de doença? Perfeito. A hidratação ela é absoluta em qualquer fase ou estação do ano. Idealmente, cada ser humano vai buscar a sua carga de água que lhe é usual. Vamos falar para uma média da população. Idealmente, quem está nos assistindo sabe que a cor da urina é um fator que faz-me crer se a quantidade de água é razoável, saudável para o meu corpo. Urina escura, não cheguei na meta. Mais água, mais suco, mais chá para que eu chegue nessa meta. E a urina, claro, clarinha, apropriadamente já é o meu momento, inclusive, de lido com a minha hidratação. Claro que a gente está excluindo isso aqui algumas medicações, alguns pacientes que têm algumas características específicas. Nesse caso, a gente também queria fazer um alerta a respeito das crianças, os ambientes, onde passear, para onde levar essas crianças de uma forma que realmente não tenha algum tipo de alergias ou algum tipo de comprometimento na saúde. Precisa ter mais cuidado com as crianças, doutor? As crianças são sempre o foco, né? As crianças, sabemos, por serem mais inocentes, dependem necessariamente de uma orientação, de uma conduta de um adulto mais próximo, elas são os fatores mais complicadores. Claro, a hidratação, como a gente acaba de falar, mas também, por exemplo, a proteção aos excessos de exposições. Ao sol, por exemplo, né? Embora a gente sabe que o sol em si, em uma boa parcela, ele pode ser considerado saudável, mas o excesso sempre é danoso. E só para a gente finalizar, a gente vai pedir aquelas dicas do médico, do especialista, para a gente passar essa primavera só em flores. A flor é a saúde da vida. A mente boa é o princípio de uma boa saúde. Naturalmente, comer bem, beber muito líquido, né, ter atividades físicas, boas coisas na mente, tão como dormir bem, são os 5 dedos que nos garante o exercício de uma boa saúde, independente de quem usa ou não medicação, de quem mora aqui, em qualquer lado do mundo, são os princípios mais naturais da nossa saúde. Finalizo o programa já agradecendo ao carinho de todo mundo, mandando um beijo para todas as famílias que diariamente assistem ao nosso programa. Abraçando a Amanda Beatriz. Amanda, obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela audiência.